autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Como eu disse uma coisa para vocês. Cada pensamento, cada ideia dos autores que escrevem um livro, cada um tem a sua ideia. Você não é obrigado. Você não é robô. Você não é papagaio ambulante. Você não vai reproduzir o que lê. Você também não é domesticado. Se você for domesticado, então tudo que você lê acerca daquilo que se dizem, então você não consegue pensar. Esse está sendo o grande mal de todas as denominações que aí existem, todas as seitas daí do que aí existem. Vou dar um exemplo. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles não conseguem pensar. Quem pensa por eles? A torre de vigia. Se a torre de vigia disser que preto é branco, eles vão crer. Se dizer que branco é preto, eles vão crer. Se a torre de vigia disser, olha, isso aqui é proibido, como falou acerca das vacinações, que eram proibidas, depois liberou a vacinação, eles começaram a aceitar a liberação. Quando disse que a operação de córnea é preferível se aceitar a cegueira do que uma cirurgia dessa natureza, eles aceitavam essas argumentações. Hoje é transfusão de sangue. Ele é aceito como algo proibido. Se um dia a torre de vigia disser para eles que está liberado, eles vão ignorar os textos que eles apresentam como proibição e vão continuar a vida deles, porque eles não pensam. Eles são alienados. Porque quem pensa não aceita qualquer coisa. Até o apóstolo Paulo, lá em Bereia, quando ele começou a falar e ensinar com grande intelectualidade, com grande conhecimento bíblico, assim mesmo aquele povo ia consultar o livro sagrado para ver se realmente era aquilo que ele estava falando. Então eu aqui, diante dessa questão aqui, o cristão não tem autorização. Não tem autorização? Isso é verdade? Nós não temos autorização de Jesus de dizer que para uma pessoa ficar curada, nós não temos autorização de Jesus. Nós não podemos dizer, não podemos determinar, não podemos decretar ou exigir a cura dos enfermos? Não podemos. Será que nós não podemos? Se eu falar assim para você, eu determino em nome de Jesus que você fique curado. Quem vai curar, eu ou Deus? Porque eu usei a palavra determinar, alguém entende que eu vou curar. Não é curar. Eu decreto que você seja curado em nome de Jesus. As pessoas não entendem a força de expressão. Jamais alguém que fala assim e usa a expressão eu, a pessoa está se colocando no lugar de Deus. Quem é o cristão ignorante que vai querer ser mais do que Deus? Aí um irmãozinho, fiel a Deus, que serve ao Senhor com sinceridade, usou a expressão, uma força de expressão. Eu determino, em nome de Jesus, que você fique curado. Aí eu vou chegar, olha irmão, você está errado, você não tem que determinar nada. Como não pode? Isso é uma força de expressão. Se eu perguntar para aquele irmãozinho, quem é que vai curar você ou Deus? Ele vai dizer, Deus. É Jesus que cura. Então essas coisas que as pessoas falam, que a pessoa... Você não tem de exigir. Exigir não quer dizer que eu estou colocando Deus na parede. Exigir é simplesmente algo do meu coração, é algo que eu quero que aconteça. Eu exijo que Deus faça algo na vida daquela pessoa, não no sentido de que Deus seja obrigado. Só que quando a pessoa quer dar sentido a uma palavra, aí é difícil. Então a pessoa parece assim, quando você exige, você está querendo dizer que você é maior do que Deus. Quem é que quer ser maior do que Deus? Exigir é simplesmente colocar numa situação de que só Deus pode fazer aquilo. Entendeu? Eu exijo que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Ou seja, eu exijo que você faça algo na minha vida para mostrar que aquele que não crê, venha a crer. Eu exijo que, embora a minha incredulidade de não crer que o Senhor possa fazer algo impossível se tornar possível, venha a acontecer, eu exijo que, ao fazer o milagre, venha sair essa incredulidade do meu coração. Só que as pessoas querem pegar a palavra exigir
como algo que venha colocar Deus como um ser menor, como se Deus estivesse na parede. Depende de cada pessoa. Agora, se a pessoa disser para mim, eu exijo mesmo de Deus, querendo colocar Deus na parede, eu sou contra. Se a pessoa dizer, eu determino mesmo, aí eu sou contra. Agora a pessoa tem que ver com que intenção a pessoa pronuncia essas palavras. Porque a pessoa lendo a revista aqui, quem é alienado, quem não pensa, vai começar agora a perseguir os irmãozinhos por força de expressão de usar a palavra eu determino, eu decreto, eu exijo. Vou achar que esses irmãozinhos querem ser melhor do que Deus. Olha, irmão, muitos desses que usam essa expressão são muito mais crentes do que nós. Porque muitas vezes nós queremos colocar como o dono da verdade, colocar como aquele que sabe o que o outro está pensando, que o outro, qual é a intenção do outro. Porque quando eu digo para vocês assim, e condeno uma pessoa que fala assim, eu determino em nome de Jesus. Quando eu condeno essa pessoa, o que eu quero dizer na minha cabeça? É como se eu conhecesse essa pessoa por dentro. Eu sei da vida dela, porque ela está usando a expressão, enquanto ela não declarar para mim o sentido do porquê ela determina, porque eu garanto uma coisa para vocês. A maioria das pessoas que usa a expressão eu determino e decreto são pessoas que creem realmente que é um ato de fé, que aí entra o dom da fé, de que aquela pessoa vai ser curada. Então a determinação não é dele. Ele usa a expressão determinar, mas está sempre, a maioria deles, relacionado à vontade de Deus. Agora, vai de cada um. Eu jamais vou ouvir uma expressão dessa usada por um irmão que é fiel a Deus, que é temente a Deus, por força de uma expressão, a pessoa querer trazer o crédito só para aquele irmão e não para Deus. Porque quando eu falar isso para ele, automaticamente vai me repreender. E eu quero que todas as pessoas sejam repreendidas mesmo, em nome de Jesus. Não repreendida porque por força de uma expressão, mas repreendida pela a sua avaliação falsa, sua avaliação não justa. Porque quando alguém chegasse para alguém assim, olha irmão, você não tem direito de determinar, e aquela pessoa disse assim, eu tenho direito de determinar sim, porque eu sou filho de Deus. Porque essa capacidade foi que ele me deu. Mas quando eu falo determinar, não é que eu seja alguma coisa, mas Deus é tudo. E a determinação que eu faço no nome dele é a prova de que ele vai mostrar de que realmente ele vai fazer todas essas coisas. Elias precisava ser determinado. Porque quem não tem determinação não vai e não faz nada. Eu espero que os irmãos tenham me entendido. Quem não tem determinação. Elias chega lá, manda cada um preparar o seu altar. Acontece aquele desafio que o Deus verdadeiro deveria se manifestar com fogo. Isso é determinação, irmão. Então ele estava pecando também? Ele estava determinado. Automaticamente ele já determinou que realmente Deus ia se manifestar com fogo. E aquele povo pagão, os seguidores de Baal, seriam envergonhados e vencidos. Então eu fico muito indignado com essas coisas. Porque ninguém pode usar a expressão porque alguém falou. E aí vai de você. Se você quiser seguir esses pensamentos, você segue. Eu ainda vou pela boa intenção. As palavras que podem ser ditas. Mas isso é cada um. E aqui algo que também eu grifei aqui, nesse terceiro tópico, é independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Aí ele fala que nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Oh, graças a Deus, parece que ele concordou comigo aqui. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Eu espero que ele tenha o mesmo pensamento que eu. Se Deus vai curar ou não curar, da forma como for, você tem que pedir. É tua responsabilidade pedir a cura a Deus. E de que forma você vai pedir?
Você pode ser, eu determino. Eu determino, quando fala eu determino, isso não quer dizer que é você. É uma força de expressão na nossa língua, na nossa gramática portuguesa. Porque as pessoas falam assim sobre as profecias, porque eu, o Senhor, aí pessoal, eu. Aí a pessoa tem um preconceito, tem um medo da palavra eu. Eu posso falar eu, mas quem está em destaque é Deus. Eu, eu sou o que falo contigo. Aí a pessoa, como é eu, não sei o que, não. Sou eu que te abençoo. Deus usando uma pessoa em profecia, a pessoa usa a expressão eu. A pessoa acha que é o eu que está sendo falado, que está profetizando, que é ele. Não, ele está falando eu, o Senhor. Agora, por que as pessoas fazem tanta confusão com isso? E aí se fecha um coração. Paz, mensagem de Deus, fecha o coração para o que Deus está falando. Já vi igrejas que às vezes, só porque o irmão disse, eu, Senhor, falo para a igreja, só porque ele falou, eu, o Senhor, falo para a igreja, o pastor começou a cantar hino na igreja para abafar a mensagem. Porque ele acredita que os profetas do Antigo Testamento dizem, assim diz o Senhor. Só porque os profetas disseram assim diz o Senhor, os atuais têm que dizer assim diz o Senhor. Porque se colocar o eu, a mensagem não serve mais. Então, se a gente for pegar tudo que é biblicamente escrito na Bíblia, a gente vai ter que fazer uma limpeza geral na igreja moderna e atual. Extremamente, radicalmente. Então, essas coisas vai o que? Enfraquecendo. Aí é por isso que aquelas 3 perguntas que eu fiz lá anteriormente, por que os donos se manifestam frequentemente, é por falta de conhecimento, é por falta de outras coisas? Sim, é por causa dessas pequenas coisinhas que às vezes a pessoa se coloca como juiz e vai anulando essas manifestações do Espírito Santo. E aqui no último parágrafo diz o seguinte, do subtópico 3. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Sim, eu creio nisso. Se Deus quer curar numa quinta, ele cura numa quinta, não vai ser numa quarta. E Deus faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Você quer ser usado por Deus? Você quer ter o poder de curar? Você tem que começar a ver as coisas do ponto de vista de Cristo. Você quer ser realmente um cristão verdadeiro? Você tem duas escolhas a fazer. Ou você segue aquelas pessoas que se dizem superiores a você e se dizem instruir você naquilo que eles consideram certo, ou você estuda os 4 evangelhos e faz uma interpretação de outros livros, tudo baseado em Cristo como sendo o personagem principal. Algumas pessoas chamam até de chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Seja lá, isso também ajuda. Você vai ver que a sua mente vai se diferenciar de tal forma que coisinhas como essa daqui, que condena o irmão, eu determino como se o irmão quisesse a glória de Deus, e essa não é a intenção de nenhum irmão, de nenhum servo do Senhor. Se existe, eu vou dizer uma coisa para vocês, se existe uma pessoa usando eu e no sentido superior a Deus, eu garanto a vocês, não são um servo do Senhor. E não são os que fazem parte da igreja do Senhor. São os que estão fora. Então a gente quer comparar muitas pessoas fora com as pessoas de dentro. Não, quando um servo do Senhor fala, eu determino, eu sei que não é ele, é o Senhor. Ele só usa a expressão na língua portuguesa falando eu, mas que na realidade o pensamento dele está em Cristo, que Deus que vai fazer. Agora, quando o ímpio que não conhece a palavra do Senhor fala eu, é ele mesmo. Ele não quer nem saber. A gente tem que parar de fazer essas comparações. Quem é servo do Senhor é servo do Senhor. Então uma força de expressão não vai anular a espiritualidade na vida dele.
Aí alguém fala, mas tem que ensinar ele, irmão, para ele não falar eu. Cara, meu Deus, é um medo muito grande com essa palavra eu. O eu é o eu. Não tem nenhum significado se você não der nenhuma importância. Se você disser eu faço, e se você colocar isso como egocentrismo realmente, aí ele vai passar a ter um significado. Mas simplesmente um eu como raiva. Por exemplo, raiva. Raiva é uma palavra amoral. O que é uma palavra moral? É uma palavra que não é nem ruim nem boa. Depende muito do contexto, como você vai desenvolver ela. Então tem muita gente pegando palavrinhas amoral, que não é nem ruim nem boa, mas depende de como você executa ela, e já classifica ela, já generaliza como uma coisa ruim. E não é isso. Que Deus venha abençoar a todos. Eu espero não ter ofendido ninguém, porque a maioria dos meus vídeos, se você ver meus vídeos, principalmente um vídeo que eu fiz o ministério, o segundo da palavra de Deus é uma piada, isso aí. Não enterre, não jogue sua consagração no lixo. Esse foi um dos vídeos aí que mais criou discussões entre muitos. E minha intenção não é provocar ninguém, minha intenção não é se mostrar mais sábio do que ninguém. Eu sou simplesmente um servo a serviço do Senhor, para falar aquilo que não prejudica a vida espiritual de ninguém. Coisinhas simples, que entristece o seu próximo, que rebaixa o seu próximo. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. E isso é o que Jesus ensinou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados.